nós vamos tratar do épico histórico Aguirre, Der Zorn Gottes, A Cólera dos Deuses, dirigido por Werner Herzog, comemorando em 2022 50 anos, hein? Nossa. E hoje, para desbravar as corredeiras amazônicas no rio Orinoco, ele do PFC, do Oitavo Dia, do Cinema Aventura, o cara que gosta da sonzeira em uma das jangadas do nosso músico William de Andrade. Muito prazer, meu caro. Obrigado aí pelo convite mais uma vez, né? Filmaço do Werner Herzog. Tamo aí. Vambora. Aí. E finalmente ela estreando no Cinema Aventura, a Dama de Santa Maria, jornalista, mestre. Nesse momento ela tá partindo para ser uma doutora e, mais que tudo, mãe do Joaquim. Saída do Formiga Elétrica, Bianca Zasso. Ai, Marco, muito obrigada pelo convite. Essa minha jornada herzogiana para participar desse podcast, né? Daria um podcast essa jornada, né? Mas vamos lá, vamos falar desse baita filme e desse cara que eu gosto muito, que é o Herzog. Vamos lá. Nós não vamos falar da biografia do Herzog, não vai entrar nisso, né? O William já participou de um programa assim. Justiça. Mas, né? Falando também do Fitzcarraldo lá também, mas a gente vai focar um pouco mais aqui no Aguirre, eu acho que merece, porque... E a gente também vai falar um pouquinho da carreira inicial ali, até chegar no Aguirre, a gente vai encontrar vários pontos, né, vários temas recorrentes do Herzog, até chegar no Aguirre, e é um meu filme preferido do Aguirre, eu não sei vocês, do Herzog. Do Herzog. Exato. E assim, eu acho que faz um belo compêndio de toda a carreira do Herzog. Pelo menos os principais temas dele estão nesse filme. E é um filme que eu tô assistindo há anos esse filme. A primeira vez que eu assisti esse filme foi numa fita VHS que um cara gravou para mim. O cara gravava vários clássicos, William, pro irmão dele, e o cara me emprestou. Gravou em cima de uma fita do Asteroide, um filme com Michael Biehn. Exterminou esse filme para colocar em EP, Aguirre em EP, pela primeira vez que eu assisti. Valeu a pena, então. Porra, em EP ainda, nossa. Hoje o cara reclama de DVD, né? E o mesmo cara que assistia em VHS e EP. Bons tempos. Nossa. Eu não sei se é meu favorito, cara, mas é um filme que eu gosto muito, que eu acho que o Herzog tem muita coisa boa, né? Pô, eu adoro Fitzcarraldo, adoro Nosferatu também. Enigma de Casper Hauser é um grande filme também, né? Mas acho que é um filme que eu considero um puta filmaço, cara. Muito bom. E a Bia? Cara, eu lembro que meu primeiro Herzog foi o Enigma de Casper Hauser. Foi o meu primeiro, assim. E eu fiquei, assim, eu lembro que eu era muito jovem, eu lembro de ter visto na televisão. Caramba. E, nossa, tipo, numa casa de uma amiga que tinha TV a cabo, né? Sabe aquelas pessoas que tu acha que tem um amigo rico, tem TV a cabo. Isso. Morando no interior do Rio Grande do Sul, o cara tinha TV a cabo, ele era o cara, todo mundo queria ser amigo dele. E eu lembro de ver, eu lembro, assim, de não ter visto ele, tipo, chegar o filme já ter começado. Era bem no comecinho, depois eu acabei descobrindo que o filme tinha acabado de começar. Mas, durante muito tempo foi o meu preferido dele, mas eu acho que a Aguirre, eu lembro da primeira vez que eu vi a Aguirre, foi num VHS, tá? Eu peguei na locadora, e eu me lembro do meu avô gostar muito desse filme, sabe? Dele pegar, assistir, gostar, e daí tempos depois eu assisti e também gostei. Claro que eu acho que eu até fui pesquisar, assim, gente, mas eu tenho uma memória desse filme numa tela grande. Aí eu lembrei que eu assisti ele num cineclube aqui em Santa Maria. Nossa! E esse impacto foi... Aí eu digo, cara, é mesmo, essa sessão ali, eu já estava na faculdade de jornalismo, então eu já sabia quem era o Herzog, sabe? Não foi o Kaspar Hauser que passou na minha frente, eu achei o filme louco e quis assistir. Então, assim, eu lembro que em tela grande, o impacto que ele fez em mim, eu não me lembrava disso, do VHS, sabe? Por mais que eu fosse mais jovem, então a gente tem uma coisa meio de carinho com aquela sessão, mas essa sessão de cineclube do Aguirre foi muito forte para mim. Ele é um filme potente em qualquer tela, eu acho. Mas, pô, numa tela grande, sabe, num ambiente para cinema, ele tem um peso, assim, que cresce, né? Que cresce, assim. Eu acho que é o meu preferido dele, não. Se parar para pensar, assim... Eu gosto muito do Nosferatu dele, mas adoro acho que também. a Aguirre que a Aguirre é um troço... É único, é muito Herzog, não sabe? Talvez
Tipo, se você me pedir, você precisa escolher um filme de cada diretor para levar para uma ilha deserta, do Herzog eu levaria o Aguirre. Acho que eu gosto do filme. Eu adoro Nosferatu também. Adoro. Muito bom. Acho sensacional o que ele fez com o filme. Já que a gente tá pegando um pouco dessa ficção, é interessante você acompanhar a carreira dele até ele chegar nos Estados Unidos, né? Que é No Coração da Montanha, que é o primeiro filme americano que ele fez. E você vê, assim, que a ficção dele, nos anos 70 e 80, são, assim, a maioria dos filmes são incríveis. Assim. Então, a grande fase dele de ficção é anos 70 e 80. Depois, quando ele vai para a América, meio que ele vira a chave e começa a fazer documentários, assim, que se tornaram clássicos. E os filmes de ficção meio que foram para pagar o negócio, né? Antes eram os documentários que pagavam para ele fazer os filmes. Agora é o contrário. Ele resolveu falar assim, não, agora os documentários vão ser a minha praia. Interessante isso aí. Se você parar para pensar porque eu conheço muita gente que quando você fala em Herzog, eles lembram dos documentários. Já aconteceu comigo. Eu falar assim, o Herzog... Aí o cara cita um documentário, sabe? Assim, talvez os mais famosos dele. Eu digo, sim, ele faz documentário, mas ele também faz ficção. E as pessoas nem se surpreenderem, sabe? Eu acho que ele tem uma assinatura boa como documentarista. E eu acho que é isso que faz, quando ele faz ficção, ele ser tão forte. Não sei se isso é um ponto assim, que eu anotei aqui. Para mim é muito forte. O Herzog talvez seja um grande documentarista, e talvez por isso, quando ele faz ficção, ele nos pega, assim, pega uns pontos, assim, fortes. Pra mim, o que pegou, eu trabalhei 10 anos em videolocadora. E demorou muito, né, pro Enigma de Casper Hauser ser lançado em DVD. Então a gente tinha uma cópia do VHS. E muitos estudantes de psicologia iam lá pedir o Enigma de Casper Hauser. Então eu tenho muito essa lembrança do Enigma de Casper Hauser, Herzog, a coisa que mais pediam. Tanto que eu achava que era o filme mais famoso dele, até finalmente conhecer o cara, sabe? Porque pediam tanto esse filme lá que eu achava que esse era o Satisfaction dele, assim. Ele era tipo a Guerra do Fogo, né, William? Pois é, exatamente. Todo mundo precisa assistir. Vocês não têm? A gente dizia, esse filme nunca foi lançado em DVD. Eu preciso desse filme pra fazer trabalho e tal. Então, assim, eu achava que ele era meio que quase que o Bergman tem uma fase propositalmente psicanalítica, embora a psicanálise permeie toda a obra dele, né? Eu achava que o Herzog era meio que nessa linha, assim. Não, acho que é completamente compreensível, né? Que um estudante de psicologia queira assistir esse filme. E eu também conheci, eu me lembro que teve uma disciplina que eu fiz, que era optativa, no curso de psicologia, que era psicologia e cinema. E eu lembro do primeiro dia de aula que, enfim, sempre tem alguém para fazer isso. Bota uma lista aí de filmes, porque eu era a única que não era da psicologia, né? Faz uma lista aí de filmes que a gente precisa assistir, tal, enfim. E eu lembro que o Enigma de Casper Hauser estava lá. O Sétimo Selo estava lá. E a Guerra do Fogo estava lá. Lógico. Quando você falou da Guerra do Fogo, eu disse, nossa, que os clássicos. Aí você olha e assim, tá. As pessoas muito faculdade, né? Muito, tipo, e aí a pessoa assiste pela primeira vez, nossa... aí você vai pegar, não, tem outras coisas do cara, quem sabe você procura outras coisas do cara, né, mas enfim, tem gente que parou no Casper Hauser, mas a gente entende. Exato. Vamos, então, meio que já entrar na filmografia dele. Ele começou fazendo um curta-metragem chamado Hércules, que já, assim, o pessoal que não conhece, é um curta experimental, basicamente são caras se exercitando na academia, mas já tem uma assinatura dele que é a questão do físico, né? Questão da força física que faz parte do homem. Aí, isso foi em 62, 64 ele fez um outro curto chamado Game in the Sand, esse daí eu não assisti. Em 66 ele fez como é que é? A indispensável defesa do Forte Dort Grotz. Que agora eu vou abrir um parênteses aqui já no início aqui, porque eu tive uma experiência com esse filme que eu queria fazer uma adaptação desse filme quando eu estava ainda tentando fazer um curta-metragem. Olha só. Ele ia se passar tipo num setor público.
E aí, tal, a gente conseguiu atores, o Rafael Lima, que gravou com a gente aqui no Cinema Aventura, conseguiu 3 amigos dele atores. Eu fui atrás de um amigo meu que era fotógrafo e tal, ele, né, ajudou na direção de fotografia, a gente fez uma cena, a gente fez outra cena. Quando foi para usar o principal local de filmagem, o cara que tinha falado sim, na véspera falou, não dá para usar. Não dá para usar porque vai dar problema, alguma coisa e tal, fica difícil. Aí eu já fiquei meio bravo por causa disso. Fui na faculdade onde eu fazia o curso, né, de artes visuais, conversei lá com o pessoal, eles foram lá e, tipo assim, um amigo meu lá, que era tutor, né, ele acabou se tornando amigo meu, ele me ajudou com a documentação, a gente foi lá e tal, ele, Marcos, tá tudo certo, não sei o que e tal. Chegou no dia da gravação, eles colocaram o lugar errado, eles me forneceram o lugar errado, aí eu já chutei o pau da barraca, eu falei, não quero mais saber dessa merda, e tá assim até hoje. Herzog estava sobrevoando esse curta-metragem. Não é isso que eu ia falar, não é possível isso, né? Então aí, foi isso aí, esse trauma que eu tenho com esse filme aí. Aí, não sei se vocês assistiram, é um pessoal que assume ali uma posição de soldados ali, numa coisa completamente abandonada, completamente absurda. Aí vem o primeiro longa dele, que é Os Sinais de Vida. Alguém assistiu? 68. Eu nunca vi. Também não. Mas tem a curiosidade. Eu só vi cenas em um documentário, assim, mas não assisti o filme. Os Sinais de Vida, ele é meio semelhante a essa questão do negócio do exército, tudo, né? Quem faz ponta lá é o Florian Frick, do Popol Vuh. Aí eles se conheceram ali. E também a primeira parceria dele com o Thomas Mann, que é o diretor de fotografia. São 3 soldados da Segunda Guerra, são deslocados para uma comunidade, e um deles acaba, chamado Stroizeski, olha só, né, acaba ferido, e aí o cara fica meio começa a enlouquecer, que já é um outro tema também do Herzog. Os caras enlouquecendo, né? Sempre. E foi porque o Herzog também teve a mesma experiência que o personagem dele. É interessante que ele vai entrando dentro do filme mesmo, né? Porque a experiência do cara no filme é quando ele vê um monte de moinho de vento girando numa planície gigantesca. O Herzog, quando viu aquilo lá, ele ficou um pouco assim, ele falou que perdeu a consciência por um tempo, né? Don Quixote. Don Quixote. Cara, que loucura, né? Porra. Só que o Herzog fala que esse filme aí é um resultado do romantismo da juventude e ele queria sempre ser velho. Ele mesmo fala que ele sempre queria ser velho, ele não queria ser jovem nunca. Mas certo. Ele tem uma alma velha, né? O Herzog tem uma... Mesmo nos primeiros filmes ali, a gente nota que... Se você dissesse, você não sabe quem é o Herzog, aí mostra um filme dele, você ia dizer que ele tem o quê, 25 anos? E ele é um diretor estreante? Não, especialmente, né? Pela temática, né? As temáticas são todas muito... eu não sei se maduras. Mas é denso, visualmente, sabe? Eu acho que uma pessoa, por mais, enfim, talentoso, estudioso que um jovem diretor seja, é difícil, né? É difícil você ter aquela crueza das imagens assim, que ele tem. Inclusive, assim, eu acho que muito da força do Aguirre tá nisso, né? Se você vê o filme no mudo, você não esquece. Sim. Sabe? É muito forte. Eu acho assim, o Herzog nasceu com no mínimo 60 anos. Né? Eu acho que existe, no mínimo, uma maturidade nas escolhas narrativas dele, assim, né? E, existe uma coisa que eu acho criminosa dentro do audiovisual, que é um excesso de didatismo. E ele não subestima o espectador. E é preciso um pouco de maturidade para tomar essa posição, né? Talvez ele fosse velho mesmo. O Nelson Rodrigues é que dizia: o jovem tem todos os defeitos do adulto e mais um, o da inexperiência. Então, talvez o Herzog tinha uma vantagem nisso aí. Continuando aí, 68 Last Words, eu também não assisti esse daí, mas o outro, que é o de 69, o Precauções contra Fanáticos, parece nome de sketch do Monty Python. Parece também um nome de algo feito ontem também. Exatamente, totalmente atual, cara. Nossa,
E parece sketch do Monty Python, porque é meio comédia, tipo, o cara falando sobre cavalos, assim, aí aparece um cara reclamando, o que vocês estão falando sobre cavalo, não sei o quê. O cara começa a xingar as pessoas, assim, na rua, assim. É bem interessante esse filme aí, bem, como disse o William, bem atual também, né? Sinal dos tempos. Pois é. Aí o segundo longa dele, que é de 70, é Os Anões Também Começam Pequenos, ou Os Anões Nascem Pequenos, depende da tradução, né? Outro nome muito bom. Cara, esse negócio dos nomes, né, do Herzog é fabuloso, né? Porque o cara tem uma inspiração também para dar título para filme que é espantoso. Esse filme aí também já começou as loucuras também do Herzog, que só as loucuras dele dariam um podcast, como por exemplo, ele estava todo mundo se machucando nessa rebelião de anões, né? Que se trata o filme se trata disso, né? Que é como se fosse uma rebelião infantil. E aí todo mundo se machuca e ele fala assim, não, se ninguém se machucar até o final das filmagens, eu me jogo no cactus. E aí ele teve que fazer isso, né? Nossa. Ele falou que o problema não foi pular, o problema foi sair depois. É típico dele. Aí a gente acho que explica muita coisa, né? Explica muita coisa que a gente vê na tela. O cara fazer uma promessa dessa, cara. Sabe que eu vi uma entrevista do Herzog, enfim, na primeira preparação para esse podcast, que daria uma história, e eu lembro que ele falou uma coisa que me marcou, que foi o seguinte, ele perguntou assim, inspiração, né? Aquela pergunta fácil, de onde vem a sua inspiração, aquela coisa, né? E ele ficou parado, assim, pensando, ele disse, olha, qualquer coisa me inspira. Principalmente as idiotices que eu faço, ou as idiotices que eu vejo as pessoas fazendo. Cara, eu fiquei assim, que coisa louca isso. E dá pra entender, né? Querendo ou não, tem personagens ali que a gente vê que escolheram um caminho errado, mas parece que o Herzog pega eles, então tá, já que tu pegou o caminho errado, eu vou te mostrar o que esse caminho errado pode trazer pra ti, né? Parar para pensar, eu achei genial, assim, e o cara que estava entrevistando ele ficou muito decepcionado com a resposta. Isso foi mais louco. É isso? Você que quer dizer que vem da natureza, vem não sei aonde, por causa dos comentários, nada a ver. Eu acho legal esse tipo de coisa, assim. Eu já vi outros artistas falando sobre isso também. Que tudo me inspira, né? Pegar entrevistas com gente como os grandes gênios, assim, sei lá, o Paul McCartney fala isso, que tudo inspira ele, o Jim Carrey fala isso, qualquer coisa inspira ele, assim. Eu não tinha parado pra perceber, uma vez eu vi uma entrevista com ele falou exatamente isso. Ele falou que ele é capaz de ser inspirado por tudo, mas que sobretudo sobre E é engraçado, eu comecei a perceber como os filmes dele tinham o tema da identidade como fio condutor, assim. São todos filmes tão díspares, mesmo os dramas e as comédias. Eu acho bacana isso, quando o cara tem essa coisa de qualquer coisa inspira ele, né? É basicamente quando alguém vem aqui na minha casa e olha a minha coleção e fala, espera aí, tu tem todos os filmes do Ingmar Bergman, mas tu tens Star Wars também? E fala, eu amo... são coisas diferentes, mas eu amo na mesma proporção e tá tudo bem também, né? É a mesma coisa quando você diz assim, eu gosto de cinema. Né? Aí a pessoa cria já um estereótipo, tipo, ele vai gostar de Bergman, vai gostar de Antonioni. Aí quando você diz assim, eu vou usar um exemplo próprio, então, já que o William usou dele, né? Que uma vez eu tava com alguns amigos, e aí eu tava com uma mochila cheia de coisas, e aí eu tava com um DVD de Gatinhas e Gatões, que era um filme que eu tava estudando na época, eu tava fazendo um trabalho sobre ele, e quando eu botei na mesa, assim, um cara disse, por que tu tá com esse filme? Eu digo, não, eu tô fazendo um trabalho sobre ele, nos anos 80, de um aquela coisa, e ele, mas por que tu quer estudar esse filme? Isso é o tipo de filme que vocês estudam, sabe? Tipo, como se não fosse possível uma comédia adolescente dos anos 80 ser objeto de estudo, né? E é muito legal esse filme. Caramba. E aí eu fico pensando, né? As pessoas, propriamente quando vocês gostam do Herzog, talvez as pessoas vejam os grandes filmes dele, só que, cara, esses curtas, mesmo esses experimentais, são filmes diferentes também. Ele estava experimentando. Então, assim, por que a gente não pode experimentar, né? Eu acho completamente plausível alguém gostar de Bergman e de Star Wars. Com certeza. E agora... é um ser humano normal. Sim, e assim, eu acho que tu tocaste num ponto aí, Bianca, que é, eu acho sensacional. Que assim,
tu falou, né? Tu fala que gosta de Herzog, a pessoa já materializa um estereótipo de ti. Eu acho que essas coisas acabam acontecendo porque muitos desses realizadores... É muito fácil quando a gente vai falar de cinema clássico, por exemplo. Muita coisa cai nesse calabouço do cânone, né? Vira vítima do cânone. Você vai falar, pô, eu gosto de um filme do Herzog, eu gosto de Aguirre, eu gosto de Cidadão Kane. Essas coisas meio que acabam sendo vítimas do próprio cânone. Tem muita gente que acha, pô, fulano gosta de Cidadão Kane, gosta de Bergman, gosta de Herzog. Certamente ele vai assistir um filme, ele deve botar um terno, uma gravata, né? E aí ele vai assistir aquele negócio. E no caso do Herzog, até o próprio Cidadão Kane, quando eu falei, as pessoas esquecem que isso é um tipo de filme feito por uma meninada de uns 20 e poucos anos. Exato. E esquecem de encarar aquilo dentro do contexto sociocultural que o negócio foi produzido. E vai em busca desses filmes com em busca de grandes revelações. E aí, pô, William, mas eu assisti Aguirre e esse filme não mudou minha vida. Eu assisti Cidadão Kane e ele não mudou minha vida. E a pessoa esquece que, pô, tu tem que se colocar dentro desse contexto sociocultural, né? Pô, sei lá, eu não entendo porque os Beatles são tão importantes. Pô, mas como assim, cara? Escuta esse negócio dentro do contexto sociocultural, né? Pô, tá em 2022, exato. Não dá pra... o cânone... A gente acaba canonizando alguns filmes, mas isso traz consequências também um pouco radicais pra eles, né? E acho que o caso do Herzog é isso aí também. Isso atrapalha, inclusive... o próprio gostar de cinema, sabe? Porque quando você tá, enfim, descobrindo os filmes, pelo menos, não sei, comigo foi assim, caiu o filme na minha frente, eu ia lá, assistia, se ele me tocava, se ele mexia comigo, eu não estava muito, assim, incomodada se ele era um cânone, se ele era dirigido por fulano, por Beltrano. Pô, o filme me marcou, eu quero saber de onde é que isso vem, quem é esse cara, por que ele contou essa história. Agora, querendo ou não, se a gente parar para pensar, eu já vi isso. O Herzog, e eu acho que o Herzog simboliza muito essas nossas coleções, onde tem Bergman e Star Wars, porque ele tá em todas, né? Ele se joga nas coisas porque ele quer fazer as coisas. Não é porque, isso aqui vai... Eu acho que ele nem pensa, isso vai me dar dinheiro, isso vai me fazer... Eu acho que, cara, eu quero experimentar isso. Será que isso é legal? Será que eu não vou ter uma grande ideia ali dentro, naquele ambiente, sabe? E eu acho que é isso que atrapalha, às vezes, um jovem, por exemplo, uma pessoa que está começando a gostar de cinema, que tá cheio de preconceitos, alguns diretores, né? Ou procurar alguns diretores, e esquecer de outros. Né? Pois é. Não, eu só vou ver o fulano. Sim. Não, cara, para um pouquinho, né? Tipo, e a pessoa, ela já entra cheia de preconceitos, assim. Né? Ela não entra de mente e peito aberto. Que eu me identifico muito com a tua experiência. Comigo também foi assim. Trabalhei em videolocadora, tinha um acervo gigantesco. Então, assim, eu me deleitava naquilo ali. Assisti tudo. E de mente... Aproveitava mesmo, né, velho? Total. E peito aberto. Ganhava o salário e fazia valer. Pô, e podia ver filme de graça, então, caramba. A gente ainda vai ter que fazer o especial de locadora, hein, William? Pode me chamar. Sou parceiro. Pô, vai ser muito legal, hein? Sou parceiro. Como, por exemplo, o próprio Aguirre, que eu falei que foi copiado aí numa fita VHS, eu tive que colar. Então, quando você trabalha na locadora e tem VHS, você também vira meio mecânico, assim, das coisas, assim. Sim. Quem nunca? Então, né? Bons tempos. O outro filme dele, que é o Terras, Sombra e Escuridão, vocês assistiram? Não vi. É o Doc? William, cara, esse filme... Os melhores documentários dos anos 70, viu só? Mesmo? Falar Qual o nome? Terras de Sombra e Escuridão. É sobre pessoas surdas, mudas e cegas. Vou procurar. Cara, tem no YouTube. Tem no YouTube. E tá em boa qualidade no YouTube. Que legal. E, cara, é assustador, né? É assustador isso aqui. É bizarro. É aquele tipo de documentário que você pensa, meu Deus, como eu nunca pensei na vida dessas pessoas, né? Porque às vezes você se pega pensando, como é que é a vida? Cara, e o Herzog, em nenhum momento, não sei se o Marcos pensa isso também, ele tem um respeito muito grande por quem está contando ali a história. Mas, ao mesmo tempo, parece que ele foi inspirado por aquilo que aquelas pessoas estão dizendo, que é muito forte, né? O que aquelas pessoas dizem é muito forte. E aí, tipo, ele transforma em imagem, ele vai trazendo elementos, e você pensa assim, cara, parece até que ele é um estudioso da situação daquelas pessoas. E, na verdade, se a gente for ver a história do documentário, não, né?
Tipo, ele não se debruçou sobre o tema, ele não foi buscar grande, tipo, sei lá, pegar pessoas especialistas nisso. Não, ele foi ouvir essas pessoas e saber como é que elas sentem o mundo, captam o mundo, né? Cara, e é muito forte. Eu acho assim, eu acho um baita documentário. Vou assistirei, galera. Muito bom. Ele tem essa coisa da empatia, né? Pô, o que ele fez no final do Homem-Urso, de tipo, falar pra mulher lá, falar, não, destrói esse negócio aí que você vai perseguir o resto da sua vida, não sei. Nem por que você tem isso aí. O cara é fantástico. Animal isso aí. Aí tem o Fata Morgana, né? Que ele brinca com o lance do documentário fake, né? Que é, na verdade, ele prolonga cenas que depois você vê lá no Encontros no Fim do Mundo, até no Homem-Urso, que eu acabei de falar, que é aquele negócio, o cara fala lá o que ele faz, eu faço isso aqui, eu conserto essa parede aqui, não sei o que e tal. E ele deixa um tempo a imagem do cara sem falar nada, então como se fosse a artificialidade do documentário. Tanto que nesse documentário, no final, ou no início, ou nos dois, eu não lembro, que tem a cena do avião repetindo, ele pousando toda hora, assim. Então é meio que ele brinca muito com isso aí. O que vocês acham da novela vague alemã? Eu acho, assim, que, tipo, é uma coisa que meio que não existe, né? Colocam ele assim, mas na verdade é... Sei lá. O que vocês acham? A opinião de vocês? Cara, eu conheço muito pouco, acho, da novela vague alemã. É engraçado, né? A novela vague tem esse movimento fortíssimo na França, mas de repente todo país acho que teve uma novela vague, né? Acho que até no Brasil deve ter tido aqui. Deve não, tem, né? Sim. Eu não sei muito como classificar ele dentro disso, assim, sinceramente. Então, porque se você vê, quem que faz parte disso? Porque os caras começaram aquela retomada, vamos falar assim, do cinema alemão, por causa disso. Tem uma, sabe, na verdade eu falo que é um movimento que na verdade não existe mesmo, assim, não tem regra, não é que nem, por exemplo, neorrealismo, que você consegue identificar muita coisa que caracteriza que aquilo pode ser neorrealista, claro, ou a própria novela vague, né, questão da linguagem, né, aquele jeito diferente de fazer cinema. A novela vague alemã, sei lá, o filme do Wim Wenders lá era o medo diante do, como é que é, do pênalti lá, o goleiro do... Medo do goleiro diante do pênalti. Não tem relação nenhuma com o Aguirre. Não, entendeu? Absolutamente. Cara, eu acho o seguinte, toda vez que eu escutava esse termo novela vague alemã, eu ficava pensando assim, e eu ficava fazendo exatamente o que a gente está fazendo agora, tentando achar relações entre os filmes, porque para mim, para um filme estar dentro de um movimento, ele conversa com outras obras do seu tempo. Pelo menos para mim, se eu tivesse que definir o que é um movimento cinematográfico, é isso, é uma geração, ou, enfim, um grupo de realizadores e realizadoras que contam histórias que conversam entre si. Não precisa ser a mesma história, mas conversam entre si. Cara, eu acho que o Herzog, ele é único. Eu acho muito errado colocar ele dentro de um movimento. E eu acho que talvez isso aconteça até para vender alguns filmes, sabe? Porque muita gente vai dizer, vou ver um filme da novela vague alemã. Porque isso não sei, mas eu quero. O filme é da novela vague alemã. E a gente também não pode esquecer que muitas pessoas assistem filmes pelo que diz no cartaz, pelo que as pessoas estão falando dele, e não porque elas querem assistir aquele filme. Então, por exemplo, para mim, o cinema do Herzog é do Herzog. Se eu tivesse que dizer o movimento Werner Herzog, o homem, sabe, que foi lá e fez esses filmes. Então, eu acho assim que... E claro, e para mim, o Wim Wenders também faz o seu cinema, sabe? Por mais que, enfim, tem gente que faz, que cita outros diretores que também abordavam as mesmas temáticas que ele, mas eu acho que o Herzog, ele surge num momento de retomada do cinema alemão, mas aí uma retomada de produção, o que não quer dizer que estamos falando da mesma coisa ou que temos propostas visuais semelhantes. Eu acho assim, vamos voltar a fazer cinema em grande escala, né? Ou vamos produzir mais filmes. Então, eu acho que foi uma coincidência, porque para mim, o cinema dele é dele. Sabe? Eu não gosto de colocar ele nessa caixinha da novela vague alemã. Assim, acho que inclusive limitar para a gente como espectador, sabe? Ficar procurando coisas. Assim, eu acho que isso que tu falou, né? Da estratégia de venda, assim. Tu reduzir a obra do cara, colar um rótulo nela, porque fica mais fácil botar ordem na casa e dá para vender melhor, né?
Então vamos pro Aguirre, que faz parte desses personagens aí do... Que nem vocês estavam falando que o Herzog é único, né? E os personagens dele também, né? Porque você parar pra pensar, não é que eles são... Eu sempre falo isso aí, que eles não são excluídos ou qualquer coisa assim. Eu acho até que os personagens do Herzog, inclusive o Aguirre, eles são até anômalos ao ambiente que eles estão. Não é só uma questão do cara discriminado. É tipo assim, é um cara que é um vampiro, é um cara que é quase que a força da natureza, é um cara que saiu de um sanatório. Então, assim, é muito mais do que só são personagens marginalizados. Eu acho que assim, que eles nem têm local. Assim como também a questão do ambiente do Herzog. De trazer assim, o homem já não faz mais parte da natureza. Mas também não faz parte do meio urbano. Ele é meio... tá isolado mesmo, então... Sabe o que eu acho, Damiani? Eu concordo contigo, não são personagens marginais, né? Portanto, excluídos. Mas acho que muitas vezes são personagens isolados por alguma coisa. No caso, por exemplo, do Fitzcarraldo ou do Aguirre, são talvez personagens que são isolados pelas suas paixões, né? São caras isolados pelas suas motivações. O Aguirre é um déspota, né? E é um cara que vai passar por cima de tudo, de todos, para conseguir o que ele quiser. É de certa forma um personagem isolado por ser movido sem pudor pela paixão que ele sente, né? O Fitzcarraldo é a mesma coisa. É um cara isolado naquela loucura, naquela paixão, né? De se conseguir aquilo, assim. Isso talvez seja uma marca recorrente mesmo, né? Na filmografia dele. E uma coisa que eu acho interessante é a maneira como ele retrata a loucura desses personagens. Porque se tu for ver, a gente tem um filme aí que se passa na época das explorações aqui na América, por parte dos europeus e tal. Mas a escolha temática que ele traz faz desse filme ainda ser totalmente atemporal. Porque ele retrata a loucura da ganância, né? Até onde vai a ganância. É um cara tão ganancioso que assim cai numa das primeiras fake news aí, que é o caminho de Eldorado. O cara quer achar Eldorado, ele só quer isso, ele quer achar uma cidade feita de ouro. E aí motivado por essa loucura, por essa paixão. Só isso. Né? Então assim, eu acho que isso, a maneira como ele retrata essa loucura, essa ganância, por mais que ele seja um filme datado no sentido de época, torna a coisa muito atemporal, né? O Paul Thomas Anderson fez isso quando fez Sangue Negro, o cara que retratou a ganância na virada do século XIX para o XX, e é uma coisa genial. A gente tem isso o tempo inteiro, né? Pessoas que são movidas por isso daí, pessoas que perseguem fama, porque ser famoso é um bom negócio, né? Pessoas que perseguem milhões. Então, assim, eu acho muito louco que, por mais que os filmes dele tenham data, né, dentro desse espaço, eles permaneçam atemporais, porque a ganância do homem ainda não mudou, né? Ela ainda tá aqui, ela tem lugar ainda no nosso tempo. E eu fico pensando que, por exemplo, o Aguirre, ele tem, falando de isolamento e coisas assim, a primeira vez que ele surge em cena, ele já se destaca porque ele é diferente das pessoas que estão ali. Uhum. Fisicamente também, né? Já tem a força da imagem, né, do Herzog, né? Então, assim, claro que depois ele vai demonstrar o que ele quer e como ele está se construindo dentro daquela história. Mas quando ele aparece, ele destoa completamente daquelas pessoas. Uhum. O lugar é inóspito, a situação é limite. Meu Deus, precária. Só que quando ele aparece, você pensa assim, tá, mas e esse cara tá fazendo o que aí? Porque eu acho muito legal, assim, eu adoro a abertura do Aguirre, porque ele vai botando as pessoas, né? É tipo se a gente estivesse num barquinho daquele, uma canoazinha ali, vendo as pessoas surgindo, né? Chegando. Uhum. Quando ele chega, primeiro que óbvio, né? Ele vai ter o impacto de ser o Aguirre, mas a gente se dá conta que aquele cara, ele não tá naquele mundo. Ele tá ali, fisicamente, só que a proposta dele é completamente diferente de todo mundo que tá ali. Né? E isso é visual. O Herzog deixa claro, ó, tá vendo esse cara? Esse cara está aqui, tá junto com esse bando de gente, mas ele tá em outra. O barato dele é outro. Eu acho que ele é outro.
Ele Ou até seja, chega, vai ele dar até merda, chega né? ele até chega empurrando todo mundo, né? Eu acho que Essa abertura do Aguirre, para mim, eu acho emblemática, porque assim, é uma galera que tá descendo uma montanha, um negócio assim, que só de olhar aquilo me dá eu tenho pavor de altura. Eu olho Meu aquele Deus. negócio e falo, meu Deus, isso aqui é filme de terror para mim. E eu lembro muito de tem aquela a HQ do Alan Moore, A Piada Mortal, que ele fala que a loucura é um passeio na beira de um penhasco, basta um empurrão. E o filme meio que, pra mim, ele se torna emblemático por isso, assim. Aquela galera tá andando na beira daquele lugar, basta um na empurrão, beira. cara. É um empurrão e tu já se joga, né? Na loucura da coisa, assim. E é o que vai acontecer no momento catártico do filme, né? E aí você pensa que isso foi filmado realmente assim, né? Meu Deus do Isso é céu. pior. Uma loucura mesmo, né? Não, e é pensar que, por exemplo, todos que estão ali descendo, eles optaram por estar ali, né? Eles fizeram uma escolha, né? Uhum. E aí você pensa, cara, por que essa escolha? Porque é isso que move essas pessoas que estão aqui. Claro, tem toda a questão histórica e tudo mais, mas quando a gente percebe o que o Aguirre quer, a gente se dá conta que aquele penhasco é nada para ele, né? Ele Sim. tá meio que eu vejo o Aguirre como uma pessoa explosiva, não no sentido o cara que tem arrobo, mas explosiva no sentido de ele não tem nada a perder pro que ele quer. Né? Então, justamente por isso, fazer o que ele faz, agir como ele age, para ele é normal. Ele não compreende por que os outros não compreendem ele, né? Em alguns diálogos, inclusive, isso fica bem claro, né? Tipo, como assim você não entendeu o que eu quero e por que eu vou fazer isso? Né? Porque para ele está muito claro, e eu acho que talvez até na cabeça dele, esse isolamento, de pensar que todo mundo ali, tanto que, né, que ele pensa que todo mundo quer o que ele quer. Então, por isso também que ele tem as atitudes, enfim, né, vamos dar um spoiler daqui. Não, mas 50 anos de filme. Mas filme de 50 anos não é spoiler, né? Não é spoiler. Aliás, eu sempre brinco o seguinte, ó, esses tempos alguém veio, sabe, sempre tem um estudante que perguntava pra gente, né? E eu tenho pena deles, porque eu também já fui estudante e tive que perguntar para pessoas. Mas é assim, o que você acha de spoiler? Tem que avisar o spoiler? Tem isso aqui. Olha, para certas situações o spoiler é, né? Mas qualquer coisa, literatura, é experiência. Então, assim, você saber se vai morrer, se não vai morrer, se vai ficar junto, se não vai ficar junto, se isso traz diferença na tua experiência, ok. Mas aí o livro é uma merda, né? E o filme é uma merda também, porque se você só saber aquilo é o que vale dentro da história, não é uma experiência, Exato. né? Então, Concordo em absoluto. E eu vou até mais longe, tá? Eu acho que nem tudo tem spoiler. Acho que se você. Eu acho que um filme que tem spoiler é isso que você falou. Então só o final interessa. E na verdade, quando a gente tá em busca da experiência, é a jornada que vale até aquele ponto, né? é como se chega lá, né? E não Exatamente. onde é lá. Né? Exatamente, Sempre... é a jornada. Eu também não e sou. o Herzog é esse cara, né? Porque, tipo, por mais que, enfim, tem um final e tem o seu roteiro, tem toda a questão, ele não está se importando com o final do Aguirre. É quem é Aguirre e o que ele faz para chegar em determinado ponto que ele escolheu para ser o final do roteiro. Né? Até porque, dadas as condições dessas filmagens aí, talvez nem houvesse um final, né? Eu acho que o Herzog ali deve ter feito um testamentinho, né? Tipo assim, Cara. vai que dá errado, né? De garantir o leito das crianças. Então, Exatamente. Tem Aliás, todo. Ele e todos os outros que podiam fazer isso. Eu acho que é completamente descarado. Acho que se você já assistiu Apocalipse Now, não tem como não associar, né? Não tem como não associar. É um caos. Você vê no filme que foi um caos aquilo. Você não precisa ler sobre a produção pra saber que foi um caos aquilo ali. É óbvio que foi um caos. Meu Deus, cara. Que Filmar agonia. na jangada. Meu Deus, cara. Que coisa horrorosa. Beira de rio, assim, tipo, você vê que aquele deve ser um lamaçal, os equipamentos Sim, tudo cara. sujo, tem condições nenhuma, com os negócios afundando. Aquele cavalo caindo no rio. Meu Cara, Deus, aquela cena lá, coisa, o bicho. cara dá susto num cavalo. O Klaus Kinski dá susto num cavalo, meu. Que loucura.
horroroso. Eu acho que o Klaus Kinski merece um bom pedaço desse bolo, né? Também acho. Aliás, pô, ele é uma figura, né? Ele é o bolo, né? Ele é uma figura controversíssima. O Herzog fala que, assim, ele é meio... As pessoas também esperavam essas explosões dele, né? Eu não sei... Você já viu aquele documentário Meu Melhor Inimigo, não? Sim. Pô, sensacional, né? Aquilo ali fica claro. Não, cara, fica claro assim, e você começa a compreender todos os filmes do Klaus Kinski, né? Porque depois desse documentário, qualquer porcaria que ele faz, que ele aparece, eu penso, essa aqui deu treta. Sabe, o resultado você deve ter dado uma treta. Ele tem um olhar que é assustador, né? Então, assim, eu adoro a versão do Herzog de Nosferatu, porque, cara, eu não sei se tinha alguém melhor pra fazer aquilo ali. O olhar dele me gela a alma, cara. Quando o Jonathan chega lá, que daí tem aquela sequência em que ele encara o cara, assim, bem de pertinho, e ele vai andando pra trás, e ele vem encarando ele, aquilo ali é um negócio que habita meus pesadelos, cara. Sabe? Pegaram uma pessoa com o olhar certo pra ser o Nosferatu, assim. Ele realmente é um... ele tem um olhar assustador. Ele, como Aguirre, é assustador. Olhar pra... Meu, tá na presença daquele cara, não encararia aquele bicho ali no olho, mas nem... Tá louco. Sem falar que o Klaus Kinski é, de fato, uma figura bastante controversa, né, cara? Bastante controversa, assim. Muito. Filha que o diga. Pois é, cara, foi processado. E fica mais bizarro ainda, porque a menina que faz a filha dele no filme lembra muito a Natasha Kinski. Nossa. Então deixa uma coisa... É assustador, né? E eu fico pensando assim, ó, o Kinski, claro, assim, eu gosto muito de um filme que tem o Klaus Kinski, que é um espaguete, né, que é Deus disse a Caim. E esse filme, ele é um espaguete western fantasmagórico. Claro que tem atmosfera, tem toda a questão construção cênica. Só que, cara, o que mais me dá pânico nesse filme é quando o Klaus Kinski aparece. Ele surge do nada, ele parece assim um fantasma mesmo, sabe? Uhum. Tipo, tem uma cena desse filme que, tipo, tá passando uns cavalinhos, assim, aí você se distrai com aquele cavalinho, daqui a pouco surge aquele cabeção do Klaus Kinski, assim, com aquele cabelo loiro caindo na cara, assim, e você vê, ui, sabe? E, tipo, ele não faz nada nessa cena, nada, pelo menos nada perverso, né? Vai fazer depois, mas naquela cena em especial ele não faz nada perverso. Só aparece. Só aparece. E aí já apavora. Você pensa o seguinte, ok, estamos num spaghetti western e tal, a proposta é ser assustador, nesse sentido, né, fantasmagórico, só que tem um outro com ele, com o Demófilo Fidani, o filme é ruim. Aqui no Brasil você como pôr um caixão cheio de dólares. Nossa. Tá? Não tem caixão. Não tem dólar. Será, né? Por que será que ganhou esse título, né? Mas enfim. Não sei. E, cara, o personagem dele é um cara snob. Assim, dá pra entender dentro da proposta de roteiro que ele é um cara rico, snob. Ele seria um nojentinho, assim, dentro. Só que, cara, é o Klaus Kinski. E, assim, o que o cara faz não é nada. Ele não faz nada malvado, assim. Ele é mal educado com as pessoas, ele é grosso com as mulheres. Mas ele não é um cara malvado. Só que, cara, é a cara do Klaus Kinski. Eu sempre falo, tem um colega, um amigo meu querido, que é o Carlos Tomás Albornoz, e ele que me apresentou esse filme. Eu dizia, cara, por que botaram o Klaus Kinski? Era só pra ser um chato. Só que olha a cara desse homem. Como é que eu fico com medo dele? Ele parece que ele vai dar uma facada. E não acontece, porque não é a proposta do roteiro. Então, assim, essa força... eu falei da força visual do Herzog como diretor, das escolhas dele. Velho, ele não podia escolher outro homem. Não tem outro homem para ser o Aguirre, para ser o Nosferatu, do que o Klaus Kinski. Porque parece assim, é aquelas duplas, sabe? Que, tipo, o ator, ele transborda a proposta do diretor. Não é só uma questão de amizade, sabe? Mas é transbordar a proposta do diretor. Cara, quem vocês colocariam? Você pensa, se Klaus Kinski não existisse no mundo, quem seria o Aguirre? Daquele tempo, assim, da geração ali. Cara, eu não sei ninguém. É difícil mesmo. Com a mesma proposta, para conseguir o mesmo resultado. E assim, né? Que legal, né? Porque assim, tu tens um diretor que tem uma veia autoral,
E aí, pô, o mérito do Kinski é o dele ser um ator autoral, né? Isso. Isso é muito legal, cara. Essas duas peças se encaixarem. Tipo, ele compõe esse personagem sozinho, essa coisa, né? E isso é incrível, cara. Isso é um mérito dele, assim, né? A César o que é de César. Ele não depende da direção do Herzog para fazer o que ele faz. Exatamente. Claro, ele não tá dizendo que o Herzog não é um bom diretor. Não, que isso. Longe disso. Longe disso. Tipo, e eu acho que, eu não sei, mas a impressão que dá é que o Herzog sabe quem é o Kinski e ele não guia o Kinski. Ele entrega, diz, eu tenho isso aqui pra ti, toma esse personagem. Sim. Inclusive essa coisa dele ter um ombro irregular, andar meio manco, isso tudo... Ele é quase um Ricardo III, né? É decisão do Kinski, assim. É muito legal isso, cara. E eu sempre penso nesse filme, claro, além de dar esse pânico, né, de ser lá no meio do nada, com muita água, muita lama, muita doença, muito mosquito, sei lá mais o que tinha lá. E seja o que Deus quiser, né? Pensar, eu fico sempre pensando, o diretor de arte deve ter repensado suas escolhas e sua própria vida, né? Porque você ser diretor, olha só, cara, eu sempre lembro quando ela tava colocando o vestido, aí tem uma rendinha assim, né, no negócio, né? Aí a roupinha, assim, aí tu pensa num diretor de arte que fez tudo aquilo e que sabe que aquilo aí podia afundar num lamaçal ali e ele nunca vai poder lavar, porque ele não ia na próxima cena, dane-se. Onde que ele ia lavar isso aí, né? Tá, enfim, o Aguirre também, um filme que retrata a loucura, né? O cara louco por poder, aquela coisa. Só que, cara, viver naqueles tempos, se a gente for olhar livros, enfim, vamos pegar o período, assim, historiadores que pensaram, sem ser ficção, né? Pensar aquele período, cara, viver naqueles tempos era uma aventura, literalmente, sabe? Sobreviver. Literalmente, sobrevivia, que não vivia, né? Então, tu parar pra pensar que, sim, as pessoas tinham que se jogar nessas loucuras de desbravar, não sei aonde, porque, assim, senão elas iam nascer e morrer no mesmo lugar, fazendo sempre a mesma coisa, né? Então, não é que, tipo, a gente hoje tem a possibilidade de ir para um lugar, desvendar aquilo ali e voltar. Só que lá, para até tu voltar, talvez tu já voltasse no caixão, sabe? Porque não ia dar certo. Não volta com vida, né? Então, eu acho assim, a loucura do Aguirre também é um período, eu acho que é um período histórico que todo mundo, ou tu tinha que, sei lá, talvez os grandes gênios estivessem mais centrados numa criação de algo, mas a maioria das pessoas estava apelando para o que surgisse. Então, assim, acreditar em Eldorado, de certa forma, era o que todo mundo poderia fazer, né? Cara, olha, eu tô... Deve existir. No Cidade Interior deve existir, então vou lá, sabe? Então, eu acho que o filme, claro, tem o personagem forte, a loucura do personagem, mas eu acho que o ambiente é de loucura, é maluco. Né? Inclusive, as pessoas que parecem sãs, ali que seriam são, se você comparar com a Aguirre, seria a pessoa sã, ela tá no mesmo barco que o Aguirre, no mesmo canal furada, entendeu? Então ela não é tão sã assim, né? Ela topou aquela parada também. Óbvio, com outras possibilidades, com outras opiniões sobre o porquê está ali, mas tá ali, né? Então tá naquele, como você disse, uma nuvem, né? Eu vejo o Aguirre como se fosse assim, passou um furacão, assim, todo mundo ficou meio baratinado e se jogou na primeira coisa que apareceu. Né, que no caso era desbravar esse lugar que não se sabia onde ia dar, né? E eu acho assim, é um filme sobre a loucura de um momento histórico, não só sobre a loucura de um... Claro que personifica, né? Não vamos desmerecer, estamos aqui rasgando cedo para o Klaus Kinski, né? Óbvio que a maior loucura do filme é o Aguirre, mas, cara, louco é aquele universo, sabe? Aquele momento ali. E quem topou a parada de dizer, eu vou ficar aqui e se eu tiver que morrer, pelo menos eu vou morrer tentando alguma coisa, né? No fundo era um hospício. Aqui ali é um hospício, né? Cada um com níveis de loucura. Porque, na verdade, o Herzog sempre fala isso aí em vários filmes, de que a natureza é o caos e a natureza é violência. Então eu vejo assim também que o Aguirre, ele não é
tem a ver essa questão da loucura mesmo, porque a natureza é louca, se você parar para pensar, né? Se você não for... E tá ficando pior, né? Se você não for criacionista, você vai ver que a natureza é completamente absurda. Então, o Aguirre, ele se encaixa nisso porque essa loucura da natureza, ele faz parte. Então, ele é o primeiro, ele é o único, talvez, personagem que ele consegue sobreviver àquilo. Uhum. Ele perde a razão, mas ele consegue sobreviver a tudo que acontece no filme. Ele como se ele começasse a se integrar. E volta naquele negócio que eu falei da anomalia dentro de um ambiente, porque você não vê ele comer, você não vê ele descansar, você não vê ele beber água, você não vê ele fazer nada que caracterize ele como um humano. Uhum. E dá até, pelo menos na primeira vez que eu vi o filme, agora que tu falou isso, eu lembro de pensar assim, vai ver, esse cara não existe, esse cara é uma alucinação, esses caras estão tão doidos ali, no meio do nada, que ele é uma alucinação, sabe? Porque, enfim, pela maldade dele, pelo modo como ele se comporta. Mas aí, é aquela coisa, ele é o que mais se aproxima da natureza, do que é a natureza, né? Por isso sobrevive. Sim, ele abdica da ética, né? Todos os outros que vão caindo no caminho, em algum momento eles dizem, não, peraí, eu sou maior do que isso, eu vou enfrentar isso, que seria a natureza. Aí, caiu. Aí vai caindo. E ele é o único que meio que encara de frente, mas encara de frente dizendo, eu sou igual a você. Então, se a gente tiver um embate, é de igual para igual. Todos os outros não eram de igual para igual, porque ainda as pessoas tinham um pé na vida, numa proposta, numa religião, numa ideia, né? Ele não, ele tá por ele mesmo, né? Como a gente diz. Ele se coloca como sobre-humano, né? O título do filme, A Cólera dos Deuses, é uma frase que ele fala, né? Eu sou a cólera dos deuses. Né? Ele se coloca como a Tanto cólera aquele dos negócio deuses. das pragas que ele vai mandar, né? É como se a natureza mandasse as pragas. Então, se a natureza fazer isso, ninguém vai impedir mesmo, né? E é quase como se ele desvendasse o que a natureza vai fazer, né? Como se ele sentiu que aquilo ia acontecer, e aí ele só verbaliza para as pessoas, e aí soa como justamente uma maldição, né? E, na verdade, nesse ponto eu vejo ele quase como um cara, assim, de uma sensibilidade tão alta, que ele percebe a natureza, e aí ele fala, vai acontecer tal coisa. E aí ninguém acredita nele, porque nada, enfim, ninguém tá na mesma vibe que ele, assim. E aí, quando acontece, acaba que ele fica com essa ideia, né, de um cara que amaldiçoou, quando, na verdade, ele só verbalizou o que ele sentiu ali no... Ele tem uma noção de ambiente, né? Tem várias cenas, assim, que ele olha para cima, ou que ele cheira as coisas, se cheira também muito no filme, né? Como se ele tivesse meio que perguntando, por que eu tô com esse cheiro, ou por que eu tô sentindo esse cheiro, como se ele tivesse percebendo a natureza ali que está em volta dele de uma maneira diferente, assim. Eu até na revisão eu percebi isso, eu nunca tinha reparado, assim. Parece que ele tá sempre sentindo algo que ninguém está sentindo, sabe? Farejando, cheiro, né? Isso, um cheiro, às vezes ele olha para cima como se ele escutasse um negócio que ninguém está escutando. Então, esse homem-terra, assim, né? Homem não criatura, né? Mas parte daquele lamaçal todo. Eu não sei vocês, mas eu sinto uma dificuldade para respirar quando eu vejo ali, porque eu penso, meu Deus, umidade com um negócio assim, minha rinite, sabe? Que eu não sobreviveria ali por questões de saúde, sabe? Não de rinite eu entendo bem. Eu podia até fazer um podcast sobre rinite. Cara, e a isso eu entendo muito bem. É um mal, eu acho, dos colecionadores, de quem gosta de... Cara, eu não conheço ninguém que gosta de livro, de filme, que não tenha rinite, ou que já não tenha passado por isso. Tem um monte de subtraminha, assim, por exemplo, o padre que fala lá pra mulher lá, não, a igreja sempre vai estar do lado mais forte, né? Ou a coisa do rei glutão também tá subentendido ali que também, é uma fachada, né? Que é uma fachada. Cara, que é coisa mais absurda do que os caras fazer ata de reunião no meio da floresta? Sim. Não, e assim, quem coloca ele ali é o Aguirre, né? Ele vai ser o corpo físico do negócio. Mas a gente sabe que é uma fachada, né? Quem manda é o Aguirre, né? Depois que ele dá o golpe lá.
E tem uma coisa, né, pra você ver como ele tá em outra, tipo, os caras estão atrelados a umas burocracia besta, tipo, ninguém vai querer saber se tinha ata, se não tinha ata, se fulano entrou não sei que hora, não sei. Só que, assim, eles ficam presos naquilo. Né? Eu gosto, assim, eu falei das personagens, né, da roupa das personagens femininas, as próprias mulheres, por exemplo, cara, deve estar um clima horroroso lá. Em nenhum momento elas pensam assim, tá, por que eu tô com essa roupa aqui? Eu não preciso fazer como é que é? Assim, performar o que é uma mulher daquele tempo. Porque eu não tô num castelo, eu não tô no reino de não sei quem, eu tô no meio do mato, tá? Tá todo mundo aqui picado de mosquito, passando perrengue, e elas continuam performando isso, sabe? Eu até li um texto muito bom, agora eu não vou me lembrar se foi na Contracampo ou em outra revista, que o cara falava justamente sobre isso, como em filmes de época, mesmo em situações limite, filmes, as mulheres estão sempre, parece que elas têm uma obrigação de performar o que é uma mulher dentro da, tipo, caiu um furacão, a gente está no meio do nada, ninguém vai querer saber se você está com vestido tal, com saias de não sei quantas armações lá, mas você continua performando porque você foi ensinada a isso. E dentro do filme, as mulheres deixam muito claro isso. Elas são as que menos se rendem ao calor, aos mosquitos, se rendem no sentido de, meu Deus, eu não aguento mais, vou ficar pelada aqui, porque eu não aguento mais esse negócio, sabe? Elas são as últimas ou sequer fazem isso porque não sobrevivem para isso. Então, eu fiquei pensando, sabe, me parece até uma preocupação do Herzog com um retrato de época, que é um filme de época, a gente não pode esquecer que para mim é um filme de época. Né? É um filme do Herzog? Sim. Tem um personagem sólido? Tem. Mas é um filme de época, então tem uma reconstrução do período, tem a direção de arte, tem tudo isso. E esse negócio das mulheres, ali, das personagens femininas, na revisão eu prestei atenção, né? Que elas ficam ainda meio duras, assim, né? E eu tenho a impressão, como mulher, assim, que elas queriam ser o Herzog. Seu Herzog não, seu Aguirre. Tipo, vou alocar mesmo, dane-se, eu vou me dane-se. Pô, vai eu virar acho. essa canoa do capeta aqui, não nem aí. Eu acho perfeito isso que tu falaste, assim. Perfeito. Inclusive, a palavra que tu usou, acho. Não tem que tirar aqui a performance. E isso, pra mim, é um dos elementos atemporais dentro desse filme, porque a gente ainda. O ser humano ainda, no caso, tu usaste as mulheres aí como exemplo dessa performance. Mas socialmente, o ser humano ainda é obcecado pela performance, né? Todos performamos. E essa é a palavra, Bianca. É perfeito, é isso aí. Tu tens que buscar o teu espaço social e cumprir teu papel social, identitário na sociedade. E isso nada mais é do que uma performance, né? É um tipo de coisa que permeia muito minha mente. Eu passo o tempo inteiro pensando nisso, assim. Ou não, o tempo inteiro não, né? Para não ficar parecendo louco, mas muito tempo, vamos dizer assim. E eu adoro esse tipo de coisa. Eu achei fantástico a tua observação. Na verdade, não sei, né? Tudo a gente fica incorporando, porque eu analiso. Meu projeto de doutorado é justamente, enfim, eu vou trabalhar com personagem masculino, mas um dos viés é para entender o personagem masculino dentro do western, eu preciso entender que mulher está ao lado desse cara. Seja a mãe, seja a mulher, esposa, seja a índia que ele roubou lá da tribo tal. E todas as mulheres dentro do western performam um tipo de mulher do western. Claro que isso vale para qualquer gênero, né? Claro. Então, quando eu fui para a revisão, eu estava em plena leitura desse negócio, para vocês verem como as coisas, né? Não, agora eu vou esquecer o meu projeto de doutorado, vou ver o filme para o podcast. Aí você não esquece do negócio, porque você está com os livros ali na cabeça. E aí me veio na hora, assim, quando elas aparecem dentro daquela coisinha, as pessoas carregando ela, assim, tipo, ela é uma boneca, sabe? Uma boneca. Ela não sabe, possivelmente ela não sabe nem o que ela está fazendo ali. Talvez seja a única ali que não disse, vamos para lá, vamos desbravar esse negócio. Não, ela disse, você vai junto porque fulano vai desbravar e você precisa ir junto. Né? Você é filha de alguém, você é mulher de alguém. Você precisa ser a donzela, né? E aí, cara, como é difícil, né? E eu acho delicado da parte do Herzog mostrar que ele podia
ter mostrado elas pirando também, que não seria irreal dentro do contexto, elas surtarem também. Claro. Mas elas se mantêm no personagem, literalmente, e os caras vão caindo, e elas também saem, elas começam a perceber que elas também vão cair, né, em algum momento, por não terem ajuda, por não saberem conviver naquele ambiente. E aí eu fico pensando, como é triste, né? Tipo, os caras ainda escolheram estar lá. Por mais que seja uma escolha errada, enfim. Mas eles escolheram. Elas foram escolhidas para estar lá, né? Porque elas são filhas de alguém, mulheres de alguém, né? Então, eu depois que, assim, na revisão, fiquei tão triste, sabe? Porque eu olhei para aqueles personagens femininos e assim, meu Deus, coitados dessas criaturas, coleguinhas ali que estão, né? E mesmo assim, nesse sentido, ele também fala da questão da natureza, né? As mulheres estão ali se escondendo sua natureza, né? Escondendo seu lado humano. Elas são desumanizadas ali. Em prol de um comportamento protocolar, né? Então, assim, se você pode pensar, vamos abrir mais, né? Para que levar aquelas mulheres para lá? Para quê? E uma espécie de crítica social também, né? Com certeza. Eu acho que o Aguirre é um filme de crítica social, sabe? Funciona, né? Sobre esses desbravadores, sobre esses caras que tomavam o que não era deles e chegavam nos lugares e diziam, agora é meu. E aí você faz um paralelo com o que aconteceu com a Alemanha, porque o Herzog falou que esse filme só podia ser feito por um alemão. Essa coisa do descontrole, de procurar o Eldorado, né? Eles estavam e um alemão com a idade dele, que viveu o que ele viveu, né? Que é de uma determinada geração, né? Sim. E enxergou aquele negócio e que acaba espelhando isso em outras histórias, né? Em outras épocas. Que herdou diretamente, né? As consequências da Segunda Guerra, né? Total. Exato. Eu queria abrir um parênteses aqui, nesse papo que a gente acabou abrindo aí sobre performar na sociedade, indicar 2 filmes que se aprofundam muito nesse tema. O primeiro é o mais óbvio de todos, que é o Persona, do Bergman. Acho que, porra, um filme perfeito sobre isso. E o outro é um filme do Nicholas Roeg, de 69, chamado Performance. Com o Mick Jagger e James Fox. Pô, cara, um filme sensacional, uma montagem incrível. Você tá escutando esse episódio, pô, tiver interesse sobre isso, assista esses 2 filmes que são esclarecedores. Ali você vai ter respostas, inclusive, sobre a Aguirre. São 2 filmes. Com certeza. Com certeza. Cara, até eu sempre vejo ali o Aguirre, como ele se relaciona com os outros personagens, né? Ele sabe, parece que ele desvenda um por um, e quando ele vai falar, primeiro que ele não fala muito, né? Ele meio que manda. Ele fala com o olhar, né? Ele fala com o olhar. Ele capta, assim, ele sabe, aqui eu preciso ser mais firme, aqui se eu chegar meio malandro e daí largar um olhar fatal, aqui vai funcionar assim. E parece assim que ele primeiro eu acho que ele conhece muito bem quem tá com ele. Né? Ele realmente tá um passo à frente, né? Sim. Ele tá um passo à frente. E aí quando ele quer falar alguma coisa, ele primeiro anda, encara a pessoa assim, meio que virando a cabeça, e depois ele olha pro objetivo. Então tem indígenas ali armados pra matar a gente. E aí tu sabe, por causa do olhar dele, ele já prevê isso pro espectador, né? Tu já sente que tem alguma coisa que vai acontecer, porque ele tá encarando o cenário de uma forma espreitiva, né? Direciona a própria câmera do Herzog, né? Com depois certeza. vai nos mostrar, então... E sem diálogo. É bem aquela coisa que a gente falou antes. Sem cair nessa armadilha do didatismo, né? Exato. Maravilhoso. Não, sensorial é extremo. Eu gosto também da cena que o padre vai mostrar a Bíblia, o índio, e o índio coloca no ouvido, que o cara fala assim, tem as palavras de Deus aqui, aí ele coloca no ouvido pra ouvir as palavras e joga a Bíblia, cara. Sensacional. E é um detalhe, né, cara? Tipo, talvez um outro diretor usasse de clichês, assim, bem de encontro de índios com descobridores, assim, e ele dá né? E o mais legal, o padre não tá com má intenção, o padre chega e dá a Bíblia, né, pro índio, tipo, aqui eu vou catequizar, o cara sabe, palavras. Eu acho muito, sabe, que essa coisa do didatismo é meio que uma coisa do nosso tempo também. Eu não sei a experiência de vocês, mas assim, quando, cresci assistindo televisão, e não tô desmerecendo as coisas que eu assisti,
amo muitas daquelas coisas que eu vi na sessão da tarde, por exemplo, ao longo da minha infância. Mas tem uma narrativa muito enlatada. Você dificilmente tem um tipo de narrativa que vai te instigar a opinião. Geralmente ela vai te levar a uma opinião, né? E eu acho que A Guerra é um típico filme do seu tempo. É muito fácil a gente fazer essa associação quando a gente pega, sei lá, um filme que também é de 72, como Solaris. Você tem um típico filme dos anos 70. Um filme denso, um filme que não se preocupa em ter 1h30, não se preocupa, né? Um filme que tem 2 horas e 45 minutos, 42 minutos. E aí quando você pega o remake dele, você já tem uma preocupação em ter no elenco os rostos mais fotografados daquele momento. Você já tem 2 horas e 40 minutos reduzidas a 1h30, né? Você já tem o que antes era denso, você já tem agora didático. Então acho que essa coisa do didatismo é uma coisa muito característica do nosso tempo, assim. É muito do nosso tempo isso. E quando tu, que tá acostumado com essa estética mais enlatada, né, mais de bandeja, e tu, como pesquisador, como cinéfilo, tu vai voltar, né? Porque eu sempre digo isso, eu tenho 33 anos, mas o cinema tem 130. Então tem muita coisa antes de mim, né? E aí tu vai voltar, leva um tempo para tu se adaptar e se adequar a essa estética. Porque tu não tá acostumado com isso. Tu tá acostumado com didatismo mesmo, né? E eu acho que A Guerra, nesse sentido, é um típico filme do seu tempo. E isso eu acho maravilhoso, porque eu acho que o não didatismo é que é atemporal, né? Eu acho que quando tu tens uma reprodução fidedigna da realidade, no caso do didatismo, tu acaba transformando o audiovisual quase como um manual prático, né? E é isso. Eu acho que isso acaba entregando pro espectador uma experiência sensorial e não intelectual. Porque eu acho que a experiência intelectual do filme, e eu não falo intelectual no sentido de intelectualoide ou de acadêmico. Eu falo que quando o filme usa do símbolo para te fazer refletir, ele tá buscando a poesia real artística, né? Por quê? Porque tu tens que reduzir o símbolo à tua experiência, né? Se tu entregar, sei lá, a gente pode pegar ali, vou dar um exemplo aqui. Em tudo que você sempre quis saber sobre sexo, mas tinha medo de perguntar, do Woody Allen. Tu tens ali uma sketch que é uma reprodução do ato sexual, mas não é um homem e uma mulher transando. São espermatozoides se preparando para uma largada, sabe? Então, tipo, o símbolo daquilo ali vai te levar a refletir sobre a situação em si. Não é você andar na montanha-russa, é você observar a montanha-russa e fazer ponderações sobre a montanha-russa, né? E aí, cara, às vezes eu não sei se ali eu senti o peso da idade. Um dia eu escutei de uma pessoa que, tipo, não é nem 10 anos mais nova do que eu, mas que disse o seguinte: enfim, ela leu em algum lugar que ia ser feito um remake, que foi feito, né, do Segredo dos Seus Olhos. Socorro. Socorro, né? Tá, ela leu, tipo, isso é antigo. Vai ter um remake. E ela falou assim: bah, que legal! Porque, eu sei que o filme argentino é famoso e tal, eu assisti, mas, cara, a gente precisa, né? É bom, né? Porque aí a gente vai entender a história. Nossa, caramba! E eu pensei assim, aí eu não me continuei assim, tá, mas você não entendeu o argentino, é isso? Não, eu entendi, só que, tipo, leva um tempo, assim, né? Você tem que parar, pensar, e então agora vai ser diferente, né? Porque você, enfim, vai ser com a fulana, com o ciclano. E aí eu parei e pensei, digo, gente, as pessoas estão com preguiça de pensar durante o processo, né? Precisamos porque falar se você sobre... precisa parar e pensar, porque o filme acabou, eu não entendi, peraí. Assim, né? Precisamos falar sobre Juntando... sobre o desuso da guilhotina, então. Precisamos falar sobre isso. Aí eu sempre comento brincando, né? King Kong versus Godzilla, final explicado, né? Cara, meu, isso daí é um Velho, sinal duas dos coisas tempos. que não existem. Duas Sabe coisas que pra mim não existem. Comentar trailer. Meu Deus do céu, que eu... Explicar finais. E agora, esses tempos, eu vi eu queria que eu tivesse tendo uma alucinação, ou que tivesse sob efeito de drogas, mas que era o que você não entendeu no filme X. E aí o cara vai te explicar o ponto.
E aí eu pensei assim, Ou que você não viu, né, Bia? Que você Isso, que você não viu. Aí você não viu porque não tinha, né? Não tinha, não. Algumas semanas atrás eu gravei com o PFC um episódio sobre Fahrenheit 451. Uhum. E, sinceramente, esse papo de agora podia estar naquele episódio, assim. Porque a gente fala sobre alienação, naturalmente, né? Comentando aí do Herzog, é curioso ele escolheu o cinema, né, como meio, né? Um cara que mal assiste filmes, né? Até ele fala, né, que no Mandaloriano é melhor. Como é que ele fala? Talvez seja o que o melhor do cinema atual tá no Mandaloriano, né? Aí eu fiquei pensando, para um cara que assiste 6 filmes por ano, talvez na visão dele ele tenha razão, né? Escolheu bem, né? Era o melhor que ele assistiu. Exato. Pequenas cenas, tá? Pra gente já. Claro. Né? Por exemplo, depois da sequência ali, naquela sequência linda de abertura, com aquela música maravilhosa do Popol Vuh lá, o que acontece? Tem uma explosão de um canhão, uma coisa completamente humana ali que quebrou aquela coisa da natureza, aquela coisa bonita da natureza, e aí vem um som completamente Agressão, né? Agressão. Bélico. Agressão no ambiente. Ou, por exemplo, outra coisa que a gente também não comentou do cara preto, que é usado como uma espécie de amuleto, assim. Do terror, tipo, né? Eu falo até um espantalho, né? Uhum. Os caras usam um espantalho, assim, cara. Olha, novamente... É a desumanização total, né? Exato. O cara pega esse cara que é diferente da gente e vamos dar uma função para ele. Vamos assustar esses selvagens. E quem é o selvagem, né? Não, que eu vou dizer pro William, que eu falei pro Marcos assim, ó, eu tinha feito anotações, tudo bonitinho para aquele dia a gente gravar, né? Tudo bonitinho. Aí tá, não deu toda a merda que deu. Aí eu guardei as anotações, eu digo, não, eu vou continuar com as mesmas anotações, porque eu vou fazer esse programa. E as anotações foram cumpridas. A pauta foi cumprida. Eu dificilmente anoto, mas eu vou seguir o fluxo, né? Tem que dar certo. O fluxo do rio, né, William? Eu sou que nem o Aguirre. Não, brincadeira. Não, eu assim, ó, eu falei tudo, só que nada do jeito que eu queria falar, entendeu? Os temas foram, mas não o quê. Então, tá tudo certo. E o Aguirre, né, serviu como... Depois tem a história, né? A gente não falou tanto de bastidores, porque é uma coisa que já foi feita, o William também já fez sobre os bastidores, esse tipo de coisa. O ponto aqui era querer falar de outras coisas, assim, e que levou o Herzog depois a fazer um documentário maravilhoso, porque era para ele estar num avião que caiu, né? Loucura, né, bicho? Cara, isso é muito doido, né? Nossa, o que não passa na cabeça de alguém que teve uma experiência dessa, né, cara? Aí depois foi feito o Juliane Cai na Selva, né? Quem não assistiu esse filme tem que assistir, porque é um documentário assim incrível, assim, que ele vai pegar a única sobrevivente desse avião que caiu, né? Então, falando também que o Herzog é um apaixonado pelo Brasil, né? Ele fala que o 7-1 devia ter sido só 2-0. Ele falou, exageramos e tal, né? E você sabe que quando ele veio aqui em Porto Alegre, é perto, foi mais perto de Porto Alegre, né? Aí, quando ele veio aqui em Porto Alegre, ele foi comentar na Sala Redenção, que é uma sala dentro da Universidade, né, Federal do Rio Grande do Sul. Uma sala muito boa de cinema. E, assim, infelizmente eu não pude estar nesse dia, mas uma grande amiga estava organizando esse evento e ela contou pra gente que quando ele entrou lá, e a sala é pequena tal, e estava apinhada de gente, né, fora os que estavam lá fora esperando. E ele chegou assim, e aí depois ele disse para ela assim, é sempre cheio assim? E ela disse, não costuma, né? Mas tipo, né, você está aqui, tipo, ela fez um... E ele disse, tá, não, porque, nossa, né, é uma sala que exibe coisas, estava vendo a programação, exibe coisas bem diferentes, assim, tipo, um cara que quase não vê filme, né? Então, para ele devia ser o diferentão que estava passando ali. Então, e aí diz que ele ficou muito... Porque nessa sala de cinema, antes, acho que era uma biblioteca ali, onde é a sala de cinema. Então, é na mesma que teve com o Lynch? Ele já fica, era uma biblioteca, tinham livros aqui, agora tem pessoas vendo filme, aí ele já cria uns negócios assim, pra criar ele fala, história. né, que o importante é ler, né, ele sempre fala isso aí, né. Esse aí que você tá falando, esse evento aí, anteriormente teve o Lynch?
Esse mesmo Não, local aí? é que o Lynch veio no Fronteiras do Pensamento. Isso. E aí ele era... O Herzog veio dentro do festival. Dizem que do Herzog foi um dos melhores, né, mesmo, né? Foi. E olha, do Lynch ninguém deu muita bola, porque ele começou a viajar naquele negócio. É que o do Lynch era... A proposta era ele falar justamente do livro de meditação dele. Né? Então, claro, óbvio que teve perguntas sobre cinema, enfim, mas... O William conhece o Adriano. O William fez programa com o Adriano odeia essa parte do Lynch, dele ficar falando que se inspira meditando. Que é isso aí, bobagem. Cara, e é muito bizarro, né? Porque às vezes as pessoas forçam uma barra. Eu tenho pena no fundo do Lynch, porque às vezes as pessoas... Já vi entrevistas assim que a pessoa tá perguntando os filmes, e aí ele começa, porque se você meditar, não sei do que jeito, não sei o que, a pessoa, não, eu não quero saber disso, sabe? Saber como é que você fez um filme. E, enfim, né? O Lynch também tem suas obsessões fora o cinema, né? Então, vamos respeitar o tio. Tá velhinho aí, mas faz coisa boa e deixa ele já meditar. Trabalharam juntos, né? Fizeram aquele filme com Michael Shannon, né? Exato. Deve ter sido muito louco esse encontro. Tem as suas histórias aí. Eu só queria dizer, então, pro pessoal ficar ligado, que os documentários do Herzog aí dá também um programa aí incrível também para falar, porque tem muito documentário foda mesmo dele. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa do Aguirre. A gente né? A gente falou pra caramba, hein? Pois é. Essa foi... E não é nem biografia do Herzog, hein? Bom, mas eu achei que deu, 2 dias pra gravar. Bom, é verdade. Eu achei que deu um bom papo. Eu só quero agradecer aos meus queridos aí. William, que isso, bicho. Valeu novamente, até a próxima temporada. Eu que agradeço o convite e tu achar que, tô apto para contribuir com esse papo, né? Pelo amor de Deus. Obrigado. Isso aí. Bia, prazer mesmo ter você aqui no Cinema Aventura, e vamos ver ano que vem aí de artes marciais aí para você. Com certeza, não, muito obrigada pelo convite, o Marcos sabe, né, que eu ficava assim, ele chamava os guris do Formiga, e eu ficava ali, né, esperando o convite, mas rolou, e rolou muito bem, porque eu gosto muito desse filme, e eu acho que nesses tempos nossos, agora, todos esses debates aqui que a gente levantou, é mais uma prova de que a gente precisa rever esse filme e repensar ele nesses nossos tempos aí, né, poder, ganância, loucura, fanatismo, clima louco, fanatismo. Então, assim, acho que a gente precisa do Aguirre, né? Talvez nem o Klaus Kinski imaginasse que em 2022 ia ter um país aqui precisando... Talvez de mais do que... ensinamentos. Talvez mais do que rever ou ver, ou descobrir e redescobrir a Aguirre, a gente precisa pensar, né? Exato. Pensar o Aguirre. Já começa por aí. Né? Aquela coisa, você vê um filme, não quer dizer que você pegou esse filme para você. E pegar um filme para si é uma experiência e exige um pouquinho de dedicação, que às vezes a gente sabe que tem seres humanos que não tem muita capacidade para isso, mas faz parte. Faz parte. Então é isso, gente. Próximo Cinema Aventura, trilogia do Sam Raimi, já tá na pauta já. Do Homem-Aranha? Pois é. Não. Evil Dead. Ah, tá. É a boa. Não que eu não... Desculpa, eu gosto do Homem-Aranha. Eu gosto do primeiro e do segundo. É isso aí. Então, daqui a 15 dias, valeu!